pastor Valdério já falou, mas hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens cujo principal assunto é a fé. Para nós iniciarmos, nós vamos falar sobre o que é fé. Eu admiro muito como a minha mãe e a minha irmã acreditam que as coisas vão acontecer. Elas falam, não, vai acontecer, elas oram, elas falam que vai acontecer. E irmãos, pasmem, sabe o que acontece? Acontece. Realmente acontece. Aquilo que elas oraram, aquilo que elas pediram, aonde elas bateram a porta se abre, né? E as coisas, elas acontecem. E isso é uma coisa que eu admiro demais nelas. Eu não tenho essa habilidade, assim. Para mim é tudo meio que no sacrifício. E não quer dizer que Deus não me abençoa, não quer dizer que Deus não abre as portas, não quer dizer que eu não vi milagres acontecerem. Mas eu não tenho esse fruto, essa virtude. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o que realmente é fé. Vocês ouviram a primeira canção que foi cantada? O que dizia na primeira canção? Dizia assim: Ele vive, Ele reina, e você, nós, eu sei que um dia Ele volta para me buscar, e para te buscar, e para nos buscar, amém? E é nisso que é fundamentada o que nós dizemos que é fé. Fé não é um ato mágico. Não é uma varinha de condão que a gente fala, tchim, vai acontecer. Não está ligada a coisas materiais que nós podemos receber. É claro que Deus nos dá coisas materiais. É claro que Deus nos provém coisas das quais nós precisamos. E isso é para a glória de Deus. Então, irmãos, nós vamos perpassar sobre essa questão da fé e entender o que é fé, para que nós possamos nutrir essa fé e usá-la na nossa vida cotidiana, para que nós tenhamos firmeza e maturidade espiritual para viver, como se diz lá em Abacuque, o justo viverá da fé. Amém? Então, a gente vai perpassar por Hebreus 11. Nós vamos começar lá em Hebreus 11. Mas antes disso, só para a gente deixar ainda mais claro, eu vou ler um texto que eu acho incrível e como ele é importante para nós termos a verdadeira compreensão da fé. Ele fica em Romanos 10, versículo 17, e eu vou ler para os irmãos. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé, ela vem por onde? Por ouvir. E ouvir sobre o quê? Sobre a mensagem de Cristo. Então, eu tenho fé que vai acontecer tal coisa. Eu tenho fé na palavra revelada através do livro sagrado. Eu tenho fé que Jesus vai voltar. Eu tenho fé que Jesus criou o mundo. Eu tenho fé que Ele vem nos buscar. Amém? Então,
nós vamos falar sobre isso hoje. Então, vamos lá então para Hebreus 11. Os irmãos abram as suas Bíblias, porque isso é muito importante. Já que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então a gente tem que tomar como exemplo dos beritianos, me corrijam, pelo amor de Deus. Estou falando errado? Bereanos, que sempre vão na palavra para ter a sua fé aumentada, fundamentada. Amém? Vamos lá? Então vamos ler o versículo do 1 ao 3 e depois o 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho, ou foram aprovados. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E o 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, irmãos, vamos lá. Agora vamos ter que usar a nossa imaginação. O mundo foi criado em 6 dias. Tudo que a gente conhece foi criado em 6 dias. Como que você tem certeza que foi assim? Pela palavra. Então, a nossa fé, ela é fundamentada na mensagem que ouvimos através da palavra. Então, nós temos certeza que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou o universo em 6 dias. Concordam? Então, isso precisa ficar claro para nós. Nós precisamos ter certeza disso. Porque é nisto que está fundamentada toda a doutrina cristã. Se você não acredita, se você não crê, você não tem fé. É isso que é fé. Então, ele vai lá e diz que pela fé entendemos que todo o universo foi feito pela palavra de Deus. E o que originou o universo e todas essas coisas, a gente consegue enxergar? Você vê? Está visível para você, Avanilton? Não tá. Por quê? Porque o invisível criou o que nos é visível. Então, é nesse sentido que a palavra fé vem. Eu acredito, eu creio, eu tenho certeza, através da fé, de que o invisível criou tudo que eu posso ver. Amém? Então, é só para a gente ter uma compreensão mais ampliada, para nós não sermos levados pelos movimentos, pelos ventos, pelas contradições, né? E para nós não estarmos arraigados também numa fé materialista. Esses dias atrás, eu conversando com a minha mãe, a gente estava falando sobre o sábado. E aí me veio, né, que tem muita gente que não considera o sábado um dia sagrado, um dia de descanso, que não observa o sábado como Deus deixou o 7º dia, ele descansou e ele fez para o homem. E aí eu fiquei pensando, bom, se a pessoa não quer guardar o sábado, ela tem que trabalhar mesmo, né, gente? Vocês não acham? Que tem que trabalhar mesmo? Porque ela está arraigada aonde?
nesse mundo, nessa esfera. Tudo que ela vai construir é daqui, é desse plano. Ela não está pensando no descanso eterno, na eternidade, na vida eterna, em estar com Deus, em entrar no descanso. Ela não está construindo. A fé dela, naquilo que ela acredita, é naquilo que ela pode fazer com as mãos. Então, essa pessoa está condenada a esse mundo. A ficar aqui, então tem que, vai mesmo. Trabalha. Trabalha porque o seu fim é esse mundo de maldição. Porque quando Deus fala lá que você vai colher com muito suor, né, do trabalho, é isso que ele está dizendo. Você só pegou o lado da maldição. E Deus preparou para cada um de nós o quê? O descanso. Uma vida de gozo, uma vida de felicidade, uma vida de equilíbrio. Então, é nisso que nós estamos firmados. Na fé daquilo que é invisível, que fez tudo acontecer. Porque nós confiamos inteiramente no Deus eterno. Amém? Então, como eu estava dizendo, a fé não é um otimismo ou um desejo positivo, né? Não é um positivismo exagerado, né? Eu vou pensar tudo positivo porque daí vai acontecer na minha vida. É assim que acontece, irmãos? Eu aposto que cada um aqui teve sua luta particular nessa semana. Mas, pela fé, nós vislumbramos a vitória. Nem sempre essa vitória vai ser imediata. Às vezes, vai perpassar uma vida toda. Mas nós temos certeza da vitória, porque Cristo Jesus venceu por nós. Amém? E nós não estamos aqui nesse mundo vislumbrando só o que esse mundo pode nos dar. Nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros neste mundo. Nós estamos arraigados no que nós nem vimos, que é um céu e uma nova terra. Amém? Que é habitar com Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo está, há novidade de vida, há felicidade, há contentamento, há prosperidade, há sustento. Ele nos é suficiente e Ele nos faz completos. Amém? Então, quando a gente perpassa por este texto de Hebreus, e os próximos pregadores eles vão trazer mais no detalhe cada um dos heróis da fé que são apresentados nesse texto, nós vemos que os heróis da antiga aliança, eles obtiveram a aprovação, mesmo não sendo perfeitos, mas porque eles decidiram crer quando tudo dizia que era impossível. E aí, o autor de Hebreus, ele vai trazer, né, que a fé é o elo entre o invisível e o invisível, entre a promessa e o cumprimento, entre o Deus eterno e nós, o coração humano. E mais, sem a fé é impossível agradar a Deus. É mais ou menos assim. Alguém te fala uma coisa, e aí você fala, tá. Daí você fica olhando para você, não, mas eu te falei, você não acredita em mim? Aí você fica, não, acredito. Você acha que essa outra pessoa vai se sentir como? E a gente faz isso com Deus, né? O tempo todo, né? Tá, é a sua promessa. Você vai voltar, né? Então tá. E aí você não vive uma vida de fé. Você não vive uma vida que diga que você acredita que Jesus vai voltar. Então, como que nós vamos agradar a Deus se nós agimos dessa maneira? Com essa indiferença total.
com essa falta de comprometimento com aquilo que a gente diz que acredita. Então, nós não vamos conseguir agradar a Deus se nós não acreditarmos e vivenciarmos esta fé verdadeira. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque é aí que tudo se torna real. Quem deseja se aproximar de Deus, assim como está escrito no texto de Hebreus 11, né? Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, tem que fazer esse exercício com sinceridade. A fé, portanto, ela não é uma atitude passiva, não é uma coisa que a gente faz por tradição, não é uma coisa que a gente faz por hábito. Tem que ser ativa. Eu tenho que pensar conscientemente sobre a minha crença em Cristo Jesus, em Deus e tudo mais que está descrito na mensagem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem de Cristo. E a gente deve perseverar na fidelidade a Deus. Amém? E aí agora a gente vai entrar na etimologia mesmo da palavra fé. E eu gosto muito dessa etimologia, de trazer esse sentido da palavra, até para corrigir essas questões teológicas mais voltadas para a fé no quesito prosperidade. Né? Que Deus vai... porque eu tenho fé que vai acontecer e tal. No hebraico, não existem palavras com conceitos abstratos. Por exemplo, a gente tem saudade, né? No português. Em muitas línguas no mundo não existe essa palavra saudade. Não dá nem para explicar para alguém o que é saudade, né? Mas no hebraico não existe. No hebraico, por exemplo, não existe a palavra amor. Amor, no hebraico, é mais ou menos assim. O primeiro dá para o segundo. Entenderam? Então, o sentido da palavra é o primeiro dá para o segundo. E no caso da fé, da palavra fé, a palavra significa agarrar-se com força. Como se disso dependesse a minha vida. Por exemplo, você está no meio do rio lá, caiu no rio, lá no rio Indiaquara, no São João, no Indiaquara, foi descer de boia. Estamos todo mundo lá da igreja descendo o rio Indiaquara. Imagina, descendo o rio. Vai que dá uma tromba d'água. Começa a chover lá na cabeça da serra e a água vem com tudo. E por um descuido não nos foi avisado. Não teve sirene, não teve apito. Então, agora a nossa vida vai depender de alguns passos. Então, a primeira coisa que a gente vê, a gente vai agarrar. Pode ser um tronco de árvore, pode ser nadar para a parede, para se pegar na parede. A gente vai fazer isso porque disso depende a nossa vida. A continuidade da nossa sobrevivência depende disso. Vocês concordam? Conseguiram entender? Então, a fé é isso. Eu me agarro a algo como se disso dependesse a minha sobrevivência. Eu só vou conseguir viver se eu me agarrar a isso. Então, quando em Abacuque diz, lá Abacuque 2:4 diz, o justo viverá pela fé, é disso que nós estamos falando. Por quê? Porque eu me agarro a Jesus Cristo, eu me agarro a Deus, Pai, como se disso dependesse a minha vida, porque realmente depende. Eu não vou conseguir ultrapassar o deserto desta vida se eu não estiver agarrada, junto, próximo com Cristo Jesus. O perigo deste mundo é esse, a gente achar
que podemos nos agarrar ao dinheiro, a uma pessoa, ao nosso próprio entendimento. Eu me agarro a essas coisas. E essas coisas são efêmeras, passageiras, destrutíveis. E aí, no deserto da vida, ou no rio, você pode usar o sentido do rio, eu sou levada embora. E a minha vida é tirada, porque eu não estou firmada na rocha que é Cristo Jesus. Então, a nossa fé é isso, é disso que nós dependemos. Então, a partir dessa palavra, nós vemos que a fé não é um sentimento, não é um desejo, não é um pensamento positivo. A fé significa que eu estou agarrada com Cristo. Amém? E aí, propriamente, no texto de Hebreus 11, a gente vai ver os exemplos dos heróis da fé. Então, eu vou passar rapidinho sobre eles e nós vamos refletir sobre a fé deles. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício, Enoque não experimentou a morte, Noé foi temente a Deus, Abraão obedeceu, Sara gerou, Isaque abençoou, Moisés abandonou o Egito, os israelitas alcançaram a terra prometida e Raabe não foi destruída. Então, o escritor da carta, ele pondera muitos outros exemplos, né, que foram de fé, né, e que não tinha como relatar naquele texto. Mas o extraordinário é perceber que a fé dos patriarcas é usada no termo mais genuíno, o de se agarrar mesmo, firmemente, e que apontavam para Cristo Jesus. Deus se agradou primeiro de Abel e depois da sua oferta. Assim como Cristo é o Filho em quem Deus se agrada, né? Que se agradou, como está escrito em Mateus 17:5. Enoque viveu todos os seus dias em comunhão com Deus, como está escrito lá em Gênesis 5:24. Assim como Cristo e o Pai são um. Noé recebeu a aprovação de Deus e condenou o mundo, como está escrito em Gênesis 6, assim como Jesus foi declarado aprovado por Deus e virá outra vez como juiz. Abraão obedeceu com ação e direção, crendo na promessa, assim como Cristo se entregou por nós, certo da sua própria ressurreição. Pela promessa, Sara gerou Isaque, assim como Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja foi edificada. Isaque abençoou os seus filhos sobre as coisas futuras, assim como, por intermédio de Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Moisés não quis viver as maravilhas do Egito, mas preferiu viver no deserto pela esperança de entrar com o povo na terra prometida. E detalhe, Moisés nem entrou. Jesus não se contaminou com esse mundo, mas sofreu para nos conduzir a Canaã celestial. Assim como Raabe, que não foi destruída, todo aquele que crê, agarrando-se como se disso dependesse a própria vida, judeu ou estrangeiro, tem em Cristo, o Filho de Deus, a justificação dos seus pecados e a vida eterna. Amém? Então, nós vemos que eles tiveram fé. Abraão recebeu a promessa de que os descendentes dele seriam como areia do mar,
As estrelas do céu? Essa era a promessa. Ele viu isso? Não viu. Mas pela fé, ele já vislumbrou lá na frente. Ele creu nas promessas de Cristo Jesus. E através de Cristo que o visitou, lembram? Que Cristo visitou o próprio Abraão? Através de Cristo, nós somos incontáveis na presença do Senhor. E essa promessa se cumpriu. Então, nós podemos ter a certeza de que ter a fé em Cristo Jesus, agarrar-se a isso, nos transporta para a sua maravilhosa luz. E aí a gente pode falar sobre isso por horas, porque Jesus e a sua criação, né, através de Deus, o Espírito Santo, eles são inesgotáveis. E eles são perfeitos no seu plano salvífico, na sua criação. E nós somos muito limitados na nossa compreensão. Mas você precisa crer. Crer que todas essas coisas são reais e palpáveis. Amém? Hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a fé e a justificação, tá? Não há nada que o ser humano possa fazer para que se justifique perante Deus. Isso está claro para vocês, irmãos? Isso é uma base doutrinária, a gente precisa sempre estar lembrando, né? Então não adianta, você pode tentar se chicotear, você pode tentar se penitenciar, você pode fazer o que você quiser, você pode ser um bom homem, uma boa mulher, né? A gente sempre escuta, mas fulano é tão boa pessoa. Mas ele não vai conseguir se justificar perante Deus se ele não aceitar Jesus como seu Salvador. Então, a palavra de Deus diz que a justiça do homem é como um trapo imundo. Está escrito lá em Isaías 64:6. Não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que elimine essa natureza minha pecaminosa. Somente um justo pode justificar. Mas por que Jesus justificaria os injustos? Porque ele é o primeiro a dar para o segundo. O primeiro dá para o segundo. Jesus dá para a humanidade, porque ele nos ama. E pela sua graça, nós somos justificados. Pelo amor imerecido de Deus pela humanidade, já que todos nós fomos encontrados fracos, ímpios, pecadores e inimigos, como está escrito em Efésios 5, 6 e 10. Assim, Deus tomou uma decisão, providenciou um substituto perfeito, um justo dando de si mesmo para a remissão dos pecados do mundo. Somos justificados pela obra que Jesus fez por nós na cruz. Quem nos justifica é o próprio Jesus, o próprio Deus. Ele recebeu sobre si o pecado do mundo e nos justificou perante Deus. Mas, por intermédio da fé, nós nos agarramos em nosso Salvador, porque disso depende a nossa justificação ou a nossa condenação. Então, por isso que a justificação é pela fé. E quais são os frutos da justificação pela fé, irmãos? Nós fomos reconciliados com Deus em relação a tudo que ficou no passado. E através do sacrifício de Jesus, nós temos agora paz com Deus, porque nós estávamos em contenda, distinção, separados de Deus. Tínhamos sido destituídos do Éden, de sua presença, mas agora podemos retornar a ter um relacionamento com Ele. No presente, temos livre acesso à graça e podemos entrar em sua presença, tanto no templo, como na sala do trono. Podemos adorar
e nos encontrar com Deus através de Jesus Cristo, e temos nele um porto seguro onde a gente pode ser ancorado. E temos a esperança de, no futuro, ainda entrar na Nova Jerusalém, na glória de Deus. Logo, se morremos com Cristo e temos a certeza de que com Ele ressuscitaremos. Amém? E agora a gente vai caminhando para o final. Nós vamos falar sobre fé e obediência, irmãos. É um ponto importante. Somos justificados realmente por intermédio da fé no Filho de Deus. E para nós não há mais condenação, porque o justo nos justificou. Sobre Jesus foi lançado todo o nosso castigo. O castigo que era para mim, Deus foi lá e tomou para si. E Ele nos purificou de todo pecado. Então, por que a gente precisa obedecer, irmãos? Se Jesus já nos justificou, tá tudo certo? Beleza? Tudo certinho? Pois bem, se nele nós nos agarramos com toda a força e cremos que Ele é o nosso justificador, não podemos agir com indiferença, sendo desobedientes. Porque foi Jesus que disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. A gente não pode ser indiferente ao amor que Jesus demonstrou por nós. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e também eu o amarei e o revelarei a ele. Assim, por sermos justificados mediante a fé, nós nos agarramos a quem nos aproxima de Deus, que é Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo está, onde a presença de Deus está, não pode ter pecado. Porque pecado nos separa de Deus. Ele nos tira da presença de Deus. Então, nós temos que obedecer, irmãos. Assim, para que possamos nos parecer com Jesus, é preciso a gente fazer o que Jesus fez, que é a vontade do Pai. E aí nós podemos usar o exemplo de Abraão, que creu, obedecendo à voz de Deus, dando mais do que a sua própria vida. Ele fez provisão para obedecer, levando o fogo, a lenha, o cutelo, para sacrificar o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho Isaque, inclusive a promessa no monte que Deus ainda nem tinha mostrado. Nisso consiste a obediência, não colocar qualquer outra coisa num lugar que só pertence a quem? A Deus. Por isso, a fé não anula a lei. Se é que se pretende estar no centro da vontade de Deus. Sempre que há obediência, a bênção, a provisão, multiplicação e a reafirmação das promessas do Senhor. Quem crê, quem tem fé, obedece. Amém? E a fé e as obras, irmãos? Temos também isso. Agora que fomos justificados por meio da fé em Jesus Cristo, o que nos falta? Na carta de Tiago, ele fala sobre o problema de ter uma fé intelectual, uma fé de conhecimento histórico. Então, assim, isso significa que crer que todos pecaram, que todos foram destituídos do reino de Deus, que precisamos ser salvos, e se sem crer em Jesus é impossível agradar a Deus. Isso está claro para os irmãos. Aí a gente tem uma fé intelectual aqui, bem constituída, bem cravada, bem bonitinha. E aí, lá em Efésios diz assim: mas qual que é a evidência de Cristo nos homens? Lá em Efésios 2, 8, 10 diz assim: vemos que
que fomos salvos pela graça, por meio da fé, dom de Deus, e não por obras, para que nós não creiamos que realizando boas obras, nós pudéssemos ser salvos, mas sim as boas obras que Ele planejou para nós. Assim, a fé é morta se ela é praticada sem amor, sem piedade. Uma fé genuína produz frutos de obediência, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é a base da nossa fé. A fé e as ações têm que andar juntos, porque elas são o que evidencia. As obras são o que evidencia que nós temos fé. E a justiça de Deus, irmãos, para nós concluirmos? A justiça de Deus, ela é perfeita. E antes, essa justiça causava em nós um certo medo, né? Porque vocês lembram que o povo queria ouvir a voz de Deus, né? Aí Deus combinou lá com Moisés: traz lá o povo que eu vou me revelar para eles. Aí começou a flamegar lá o monte, começou a estremecer tudo. E aí o povo: não, isso aí vai me destruir. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Aí falou assim: Moisés, vai lá você que a gente não consegue. Mas a justiça de Deus foi revelada através de Cristo. E como a gente lê lá em Salmos 31, vemos que Deus salva por causa da sua justiça. Então, Deus fez um plano para nos salvar através da sua justiça. E através da justiça que foi impetrada em Cristo, que se fez justiça por nós, nós alcançamos essa justiça. E não há nada mais perfeito que esse plano redentor de Deus para a humanidade. Ele fez uma nova aliança conosco no sangue de Jesus Cristo. E a nossa sentença de morte foi anulada. E quem crê, ainda que morra, viverá uma vida abundante. E é por isso que nisto nós nos agarramos com toda a força. Porque se estivermos firmes em Jesus Cristo, em sua vinda próxima, como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos e com Ele reinaremos para sempre. Amém?